Glória a Deus. Bendito seja a Cristo Jesus, o Cristo eterno. A Ele toda a honra. Eu sou o irmão Van, seu amigo, seu companheiro aqui de lutas, de batalhas, para a glória de Deus, trazendo as revelações do Apocalipse, um livro que foi escrito para a igreja da geração que Jesus profetizou. Então, o Apocalipse, os acontecimentos, foi dirigido, né, ou dirigida, esses eventos, foi todo programado para o ano 70, né, ano 70 DC, por causa da profecia de Jesus, Mateus 24, 34, quando ele disse: não passará esta geração Geneá, geração de contemporâneos. Agora, meu amado, qual é a prova, meu irmão Van, qual é a prova que o Senhor tem que o Apocalipse foi escrito antes de 70, antes da queda do templo? Se o templo caiu em abril, em maio, não estou bem preciso, quando o templo caiu, Apocalipse foi escrito de janeiro até fevereiro, estava muito próximo, porque você vê o versículo, o estudo anterior, você vai perceber que, você vai dizer assim: meu Deus, esses versículos estavam tudo aqui, estampado, escancarado na minha Bíblia, e eu na escolinha dominical nunca aprendi isso. Então hoje, agora, você está aprendendo com os pregadores da escatologia consumada, de que o Apocalipse é um livro vencido, são páginas antigas, um livro de histórias já passadas, ok? De acontecimentos que foram todos eles programados para 70. Então, como é que nós podemos provar que o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo? O Apocalipse, repito, foi escrito antes da queda do templo. Como o senhor pode provar, pastor Van? Muito bem. Olhe bem. Apocalipse capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Versículo 1 está aí, ó. Repito. Então, vamos lá. Foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir. Leia comigo aqui, por favor. E também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão. Já de imediato, eu quero pedir aos senhores adventistas, teólogos, hebraicos, aramaicos, gregos, doutorado e pós-doutorado, não venha me dizer que este templo aqui é lá no céu. Não venha com essa historinha, né, de gibi, de enganar menino que pega chupetinha, menino buchudo. Não venha com essa história pra cá, não. Não, mas isso aqui, este templo aqui foi o templo que Jesus foi purificar. Isso é história sua, é crendice sua. Aqui está falando do templo de Jerusalém, que ainda estava de pé, ainda estava de pé. Então, João, quando escreveu o Apocalipse antes da queda do templo, porque João viu o templo de pé, e João revela aqui é o templo de Jerusalém, aqui é o templo que fazia as cerimônias, ou cerimonialismo, os sacrifícios de touro, de animais, que imolava os animais, derramava o sangue que era purificado, tudo aquilo ali que Jesus apagou aqui, Jesus cancelou estes sacrifícios aqui. Então está aqui, ó. Então perceba que João está falando do templo de Jerusalém, que caiu em 70. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir.
e também recebi a seguinte orientação: prepare-te e mede o templo de Deus e seu altar. Contudo, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão. 2. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus, gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Isto aqui ele está falando da grande perseguição que aconteceu no ano 70 por Roma e os seus aliados, exércitos aliados. Aqui ele está falando da invasão de Jerusalém do ano 70, onde aconteceu a maior perseguição aos judeus. E Flávio Joséfo, eu tenho um livro dele aqui, Flávio Joséfo, e ele conta aproximadamente quase 1.300.000 judeus morreram. Aonde a pessoa mais rica, o cidadão, o empresário mais rico na época do templo de pé, vendia toda a sua propriedade e trocava trocava para não morrer naquele dia, para se prolongar mais 2, 3, uma semana. Eles trocavam sua riqueza por um saco de farinha, aonde suas mães, para não ver seus filhos menores morrerem, cortavam um pedaço de carne de corpos na rua e dava para seus filhos não morrerem. Então, um sangue, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, o sangue deu na canela. Literalmente, o sangue deu na canela no ano 70. Quase 1.300.000 judeus. Foi esta profecia que Jesus disse em Mateus 24, quando ele disse: nunca ocorreu antes, desde o começo do mundo, e nunca ocorrerá. Ele não estava profetizando para nós, ele estava falando para seu povo, para o juízo, para o grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o Apocalipse foi escrito antes, foi finalizado o Apocalipse antes da queda do Templo de Jerusalém. Está escrito aqui, ó: contudo, não considere o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus, aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Agora, você vai lá para Lucas, capítulo 21, Lucas, olha como bate, olha como fecha a conta, olha como se une, olha como casa. Apocalipse, Lucas 21, Mateus 24, Daniel e Marcos 13. Olha como casa certinho. Olha aqui, ó. Lucas 21, versículo de número 22 em diante. 22 diz: mas ao sair, nenhuma palavra conseguia. Lucas 21, versículo de número 22, que diz: porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Algumas coisas não. A religião evangélica maldosamente pegou as 70 semanas de Daniel e fez 69 e jogou uma para o espaço. E disse: vai cair qualquer dia dessa aí, vai cair a última semana de Daniel. Não, as 70 semanas de Daniel se cumpriram pelo pé da letra, em 70 DC. Aqui ele diz aqui, olha só: portanto, estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Agora o 23. Ai das que carregarem no ventre seus filhos. Segundo a história, eles
cortavam a barriga das mulheres que estavam grávidas, colocavam gatos vivos e costuravam de volta a barriga. Depois tocava fogo nos homens e eles saíam gritando na rua, ok? Então, ai das que carregarem no ventre seus filhos e daquelas que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, judeus, contra este povo, não contra o mundo, né? A ira era contra os judeus, a ira de Deus foi contra os judeus, Israel, a ira contra este povo. Olha o 24, eles sucumbirão ao fio da espada, Apocalipse capítulo 11, ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém, olha o detalhe, Jerusalém, não o mundo, esqueça o mundo, esqueça os dias de hoje. Isso aqui aconteceu em 70. Essa grande tribulação nunca mais haverá para os judeus. Pode acontecer para mim, para você, a terceira guerra mundial, mas Jesus não profetizou terceira guerra mundial, ele profetizou a ira contra Israel, contra os judeus, ok? A grande tribulação é esta aqui. Ele diz, eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém, olha o detalhe, meu irmão, desperta. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim, ok? Então, Jerusalém será pisada até que passe o tempo de poderem agir assim. Deixa eu colocar aqui, versão corrigida, que diz, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Preste atenção como casa Lucas capítulo, olha a profecia para Jerusalém. Jerusalém. Agora volta lá para Mateus. Os tempos dos gentios se completem, que foram aqueles anos profetizados por João, Apocalipse capítulo 11 e o versículo 2. Aqui, ó. E deixa o átrio que está fora do templo físico de Jerusalém, e não o meças, porque foi dado às nações, aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha só. Então veja como bate, como fecha a conta aqui. Então, o Apocalipse, quando foi escrito, o templo ainda estava de pé. O Apocalipse foi escrito, o templo ainda estava de pé. E isso quer dizer que não foi escrito depois de 70. Por quê? Porque João relata o templo, escreve o templo, ok? Ele disse que isso iria acontecer com o templo, isso iria ser pisada, certo? Então, outra coisa aqui, segundo Tessalonicenses, olha que coisa interessante, sobre a vinda da besta, do anticristo, sobre a vinda do anticristo. Olha só como foi em 70. Olha como casa aqui, ó. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, do 1 ao 6, que diz: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela a nossa reunião com... Olha como Paulo se enquadra, a nossa. Paulo diz a minha e a sua reunião com ele, com Cristo. Paulo esperava Jesus voltar logo. A igreja de Paulo, dos contemporâneos de Paulo, de Pedro, de João, a igreja foi orientada a esperar Jesus naquela geração. Não passará
esta geração, Geneá, a geração dos contemporâneos de Cristo, de Pedro, de Paulo, de João, ok? Então, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, né? Agora ele diz, o 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes, Paulo estava aqui no ano 67, mais ou menos, se eu não me engano, Paulo morreu no ano 68, ou seja, ele estava tão perto que eles tinham certeza que Jesus ia voltar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Paulo disse, não será tão assim, tão perto assim, mas será logo, mas será rápido, daqui a mais, poucos dias a mais, e ele voltará para resgatar, para transformar os nossos corpos. Esta é a esperança de Paulo. Ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Presta atenção aqui. E se manifesta o homem do pecado, né? O filho da perdição, o anticristo, né? Que eles consideram como o último anticristo, né? O mais poderoso, né? E tal, e lá vai. Aí o 4, Paulo diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, né? De sorte que se assentará, olha o detalhe, presta atenção aqui, olha bem para cá, ó. O qual, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, ok? Então aqui, o qual se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Veja, eles estão esperando um anticristo que vai surgir, ninguém sabe de onde, ninguém sabe como, né? Mas eles estão esperando. A religião evangélica, todos os religiosos, seja de qualquer religião aí, adventista, testemunha de Jeová, católicos romanos, religião evangélica, estão esperando um anticristo. Só que, meu irmão, minha irmã, preste atenção, só tem um problema seríssimo, seríssimo. O anticristo, e Paulo estava dizendo aqui, ó, no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus aonde? No templo da Igreja Universal, no templo da Assembleia de Deus, no templo da Batista, no templo da Presbiteriana, no templo adventista do 7º dia. Não! Ele se assentou, ele veio e se assentou, surgiu, foi um grande imperador romano, ele se assentou no templo de Deus. Olha cá, então, se ele vai surgir, este templo de Deus deveria estar de pé. Entenda, meu irmão. Não é difícil não você entender a escatologia de acordo com a graça de Cristo, não. Se ainda vai surgir, olha só, a pergunta, olha aqui agora o problema. Se o anticristo ainda vai se levantar, o templo de Jerusalém, que foi profetizado por Paulo, viu o templo, Paulo teve no templo, Paulo está falando daquele templo deles lá. Se o anticristo ainda vai surgir, este templo ele tem que estar em pé em algum lugar no mundo. Tem que estar lá, ele tem que estar lá em Jerusalém. Ele tem que estar lá intacto. Tem que estar as mesmas obras, né? Ou seja, os mesmos crentes do ano 2000 tem que estar lá fazendo os mesmos sacrifícios, as mesmas cerimônias. Não dá. Não dá para ser enganado. Olha o que Paulo diz, é muito claro isto aqui. De sorte que se assentará como Deus, onde? No banco da praça. Não, ele vai se assentar aqui no templo, daqui
Meu Jesus, não dá, não dá, né? Vai se assentar no templo de Deus. Quando Paulo diz templo de Deus, Paulo está se referindo ao templo de Jerusalém da sua época, aonde Paulo entrou e fez voto com aqueles 4 homens. E depois perseguiram Paulo para querer matar Paulo. Este templo onde Jesus entrou e foi lá fazer sacrifício, foi circuncidado. Este templo aqui que Salomão ajudou a construir. É este templo de Jerusalém que deve estar de pé. Se a religião evangélica e os adventistas do 7º dia, se a Igreja Católica está esperando, né, o anticristo, então eu pergunto a vocês, aonde está o templo de Jerusalém para que ele possa entrar, sentar-se lá no trono querendo ser Deus? Paulo não me venha dizer que é o templo de Edir Macedo ou de qualquer homem que fez um templo por aí. Não é. O templo lá da Universal que está lá em São Paulo não é. Não me venha com essa historinha. O que Paulo está dizendo aqui é que ele iria sentar no templo de Jerusalém. Ou seja, se o templo caiu, o anticristo, meu irmão, já foi. Isto já aconteceu em 70. Agora eu vou trazer um estudo sobre isto aqui. E ainda mais aqui, ó. Este aqui, ó, olha. E agora vós sabeis o que o detém, o anticristo, né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que é que o detém? Olha só a expressão de Paulo. E agora vós sabeis o que o detém. O que é que o detinha? Né? O que foi que deteve? O que é que segurou o anticristo? O que é que segurou ele? Só para você ter uma ideia, foi o seu antecessor. Antecessor detinha ele. Ele só apareceu quando este antecessor saiu de cena. Ele apareceu. E quem era ele? E quem é? Esse aqui é o Espírito Santo que segura ele. Não, meu filho. O Espírito Santo nunca saiu da terra. O Espírito Santo mora na igreja, onde, até os dias de hoje, no seu povo. Era Jesus? Não. Era graça? Era unção? Era isso? Não. Foi um imperador, o antecessor. Esse era o anticristo. Paulo sabia que ele era o anticristo. Quando ele surgisse, ele ia acabar com Israel, ele ia sentar no templo de Deus, e isto aconteceu em 70. Ele entrou e ele sentou no templo de Jerusalém, onde houve ali, onde tocou fogo no templo, ok? Onde houve a maior perseguição, né, sobre os judeus. Então, isto aqui, ó, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Era ele, era o seu antecessor. Este aqui ainda era maleável com os judeus, mas ele segurou este aqui. Quando este aqui deixou o imperador, né, segurava o anticristo. Então, quando este aqui surgiu, ele foi denominado, e todos eles conheciam. Paulo disse, vocês o conhecem, vocês sabem. Paulo está falando comigo, nem com você. Paulo está falando com os irmãos contemporâneos dele, ok? O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Jerusalém. Aonde está o templo de Jerusalém? Não me venha com essa historinha para querer enganar menino com pirulito, né? Menino buchudo. Não, mas o terceiro templo que vai sentar é você. Quem vai sentar é um pastor para dominar as mentes. Mas o anticristo, ele sentou, né, sobre o templo de Jerusalém. Ele blasfemou. Ele foi o pior imperador romano e perseguiu a Israel e aos irmãos que se aliaram ali aos judeus, ok? Então, ó, o texto aqui é claro. Então, se ele vai surgir como querem a religião evangélica,
Então o templo de Jerusalém, de Jerusalém tem que estar de pé. Se o templo caiu, o anticristo, meu irmão, já é história passada, ok? Então voltando lá para Apocalipse. Apocalipse 11, tá aqui, ó. Apocalipse 11, versículo 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o templo de Jerusalém. Este é o templo físico, terreno, e o altar, e os que nele adoram. 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. João estava escrevendo, recebendo as revelações, apontando para um futuro bem próximo da sua época, sobre o templo, né, e sobre a grande perseguição ou a grande tribulação que ocorreu no ano 70. Então, o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. Mastiga aí, doutor.